Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5. Deus trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Onde fica a primeira carta de João? Fica antes de Apocalipse. Se você abrir Apocalipse capítulo 1, você vai voltando, você passa por Judas, terceira de João, segunda de João e primeira carta do apóstolo João. Capítulo de número 5. Em nome do Senhor Jesus. Primeira carta do apóstolo João, todos acharam? Capítulo 5, versículo de número 14. Isso, versículo 14. Está escrito assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vamos ler todos juntos mais uma vez? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Coloca a mão no coração, vamos fazer uma oração. Pai, eis-nos aqui nessa manhã para aprender mais com o Senhor, para nos assentarmos aos teus pés e aprendermos as tuas boas palavras. Vem falar conosco, vem abrir o nosso entendimento, vem abrir os nossos olhos espirituais, vem trabalhar a nossa fé. Sabemos que sem fé é impossível te agradar. Por isso, meu Deus, fala conosco. Em nome de Jesus nós te pedimos. Diga graças a Deus. Vamos ler de novo? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém, pessoal? Por que Deus não ouve muitas das orações que fazemos? Porque nem todas as orações, todas as petições que fazemos estão de acordo com a vontade de Deus. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando você for pedir uma bênção a Deus é essa: será que isso que eu vou pedir está de acordo com a vontade de Deus? Será que é o plano de Deus para a minha vida isso que eu estou pedindo? Esse namoro, esse casamento, essa viagem, essa casa, esse carro? Porque é bem certo, por exemplo, às vezes você está pedindo um emprego. É claro que Deus tem um emprego para você, mas você tem que saber onde Ele quer que você trabalhe. Qual a empresa? É claro que Deus quer que você estude, mas você tem que perguntar para Deus qual é a área, qual é a profissão, né? O meio. Então muitas pessoas, elas começam a sonhar, a desejar coisas, e elas esquecem de perguntar se aquela é a vontade de Deus para a vida delas. Que Deus quer que você case, eu creio, se bem que a Bíblia diz que tem alguns que Deus dá para eles uma condição para se manterem solteiros. Tem gente que não quer casar e consegue viver bem sem casar. Mas que é o plano de Deus, creio, para 99% de nós, que é o plano dele que nós casemos, esse é o plano. Mas aí você tem que perguntar com quem. Não, mas eu vi um ali, tudo bem, você pode ter se engraçado de alguém, mas será que aquela é a pessoa de Deus? Quem está entendendo? É bem verdade que algumas pessoas na Bíblia receberam o que pediram, mesmo que aquilo não fosse a vontade de Deus. Eu tenho alguns exemplos na Bíblia, eu vou tratar de um, não todos, senão nós não temos tempo para isso. Mas é bem verdade que na Bíblia, na própria Bíblia, nós encontramos pessoas que receberam de Deus algo, mesmo não sendo a vontade de Deus para eles.
Então, pastor, então tem contradição aí. Tem uma contradição, porque o versículo diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quer dizer, se não é da vontade dele, ele não vai ouvir. Ouvir no sentido de atender, que é escutar, Deus escuta. Quando você pede algo que não é da vontade de Deus, Deus não quer atender, porque Ele sabe que aquilo não é o melhor para você. Quem tem filhos aqui? Quantas vezes um filho pede algo para nós e nós olhamos, mas não é o melhor para você. Ainda não é o tempo, espera um pouco mais. Não é esse o caminho, mas o filho fica, não, é esse, eu quero. E a gente às vezes termina cedendo, e Deus também faz isso. Se você insistir com Deus em algo que talvez, que não é para você, Ele vai terminar por dar. Por exemplo, eu tenho Balaão. O rei Balaque veio contratar Balaão. Balaão é um profeta de Deus. E o rei Balaque, querendo destruir a Israel, vem contratar Balaão, oferecendo grande soma de dinheiro, grandes recompensas, para Balaão amaldiçoar Israel. Você acha que essa é a vontade de Deus? Que um profeta de Deus amaldiçoe o povo dele? E aí o Balaão vai orar a Deus a primeira vez e Deus diz, não, não vai. Só que o rei Balaque dobra a aposta. E aí ele fala assim, ó Deus, ele aumentou o dinheiro. Quer dizer, o cara ama mais ao dinheiro do que a Deus. E aí da segunda vez Deus diz, então vai. Olha aí, pastor, Deus deixou ali. Deixou, mas não era a vontade dele. E aí você vê que a jumenta dele imprensa ele na cerca, e a jumenta vê o anjo, mas o profeta não consegue ver. Muitas vezes, uns veem lá o obstáculo, vê que aquilo não é de Deus, mas a pessoa que está ali clamando não consegue ver. Eu tenho, porém, Sansão. Sansão queria casar com uma moça, filha dos filisteus. Era o plano de Deus para Sansão? Claro que não. Na palavra de Deus já tinha um mandamento dizendo que o povo de Israel não deveriam dar seus filhos ou suas filhas para casarem com filhos de povos estranhos. E deixa eu abrir um parênteses, esse mandamento ainda é para nós hoje, tá? Seu filho, sua filha foi criado na igreja. Aí conhece um rapazinho, uma mocinha na escola e quer casar. Mas os pais daquela moça ou daquele rapaz são espíritas. As práticas deles, lá na casa deles, são práticas idólatras. Você vai deixar seu filho, sua filha se misturar com isso? Não, mas ele quer. Mas o que prevalece na sua casa é a vontade de Deus ou a vontade dos teus filhos? Quando nós passamos por cima da vontade de Deus, consequências virão para a nossa família. Consequências terríveis. E aí eu tenho um terceiro exemplo para te dar, que é o do rei Ezequias. E esse eu quero estudar com você. Vai para Isaías, pode fechar aí o João. Isaías capítulo 38. Amém, pessoal? Mesmo que você peça algo que não é da vontade do Senhor, se você continuar a insistir, Ele terminará por lhe conceder e usará essa situação para lhe ensinar uma lição. O Balaão aprendeu a lição. O Sansão arrumou moças de outros povos e aprendeu a lição, perdeu a visão, não foi? Furaram os olhos do Sansão. Quem lembra? Isaías 38. Isaías capítulo 38. Quem achou, diga amém. Esse texto que nós vamos ler, eu confesso que eu nunca tinha visto ele com a visão que eu vou ver hoje, que eu vou passar para você hoje. Nunca tinha visto com essa visão, mas é algo que Deus estava me ensinando sobre a vontade dEle, a direção dEle. Isaías 38, todos acharam? Podemos ler, queridos? Vamos ler o versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal,
E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não... Amém, pessoal? Então presta atenção, dá uma paradinha, me ouça agora. É bem verdade que nenhum de nós está preparado para morrer. Mas o plano do Senhor para o rei Ezequias aqui na terra havia acabado. O plano de Deus para ele, não estou dizendo para você, para ele havia acabado. Eu vou ler de novo. Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. Eu estava lendo ali em 1 João, diz que há enfermidades que não são para a morte. Por essas te digo, ore. Mas há enfermidades que são para a morte. E por essas te digo, não ore. Então aqui era uma enfermidade de morte. É bem verdade que ninguém está preparado para morrer. Ninguém quer morrer. Quem quer morrer aqui? Deixa eu ver. Ninguém não? Ninguém quer morrer. Interessante que o céu é tão bom, as ruas de ouro, prata e diamante, mas ninguém quer morrer. Só que essa enfermidade era para a morte. Deus já queria levar Ezequias. A Bíblia diz, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, resolve tudo, faz um testamento, uma escritura, arruma tudo, porque morrerás e não viverás. Deus não falou nem um talvez, era algo certo. Até esse momento, o reinado de Ezequias havia sido excelente. Você pode ler a história. Até aqui, o reinado dele foi lindo, maravilhoso, quase perfeito, porque perfeito só o de Jesus. Até aqui foi tudo excelente. Amém? E o Senhor, que conhece todas as coisas, e até mesmo o futuro, viu que dali para frente, Ezequias iria sair da linha, fazer tudo errado e se perder nos seus caminhos. Então presta atenção. Deus conhece o futuro, Deus conhece o presente, o passado, o presente e o futuro. Deus sabe o que vai acontecer com a minha vida amanhã, daqui a uma semana, um mês, um ano. Deus sabe tudo. Até esse ponto, o reinado de Ezequias havia sido quase perfeito. Excelente o reinado dele. Foi um excelente rei de Israel. Excelente. Só que daqui para frente o reinado dele seria uma tragédia. Ele iria se orgulhar, ele iria se perder nos seus caminhos, se afastar de Deus, e portanto Deus queria levá-lo logo, enquanto estava tudo perfeito. Só que Deus tinha uma prática no passado, e creio que ele ainda tem nos dias de hoje, que ele avisava os servos dele quando ele ia levá-los. Foi assim com Abraão. Abraão chamou seus filhos e os abençoou, ele já sabia que Deus ia recolher ele. Foi assim com Isaac. Isaac chamou Jacó e Esaú. Quem lembra que até a mulher dele ficou sabendo, a Rebeca, criou aquela mentirada para o Jacó vestir a roupa do Isaac, a roupa do Esaú, perdão. Deus fez isso com Jacó. Jacó, antes de morrer, chamou todos os filhos, abençoou. Deus já havia mostrado que ia recolhê-lo. Aconteceu com Davi e tantos outros. E eu creio que ainda hoje Deus mostra. Eu contei um caso aqui esses dias. Eu contei um caso de um senhor lá em Ubá. Eu era pastor em Ubá. E tinha um senhorzinho, ele sentava assim no cantinho. Todo domingo ele estava no culto. Pensa num homem fiel. E aí ele faleceu e a filha dele me contando o caso. Todos os dias, o missionário tem o programa na Rede TV 5 da tarde. Todos os dias ele se sentava, assistia ao programa do missionário. Terminando o programa, ele tomava banho, jantava, era no sítio, no interior, ia dormir. Todo dia, sagrado. Assistia ao missionário 5 horas, terminava o programa, tomava banho, jantava, ia dormir. Mas um certo dia, ele tomou banho antes e se arrumou todinho, vestiu bem vestidinho,
tomou banho, se vestiu bem vestidinho e sentou para assistir o missionário. E ele começou a assistir o programa e a filha passou, ele estava lá assistindo. Quando o programa terminou, que a filha chegou perto dele, estava com os olhos fechados, que mexeu nele, já estava duro. Morreu assistindo. E eu pergunto para você, Deus mostrou ou não mostrou para ele que ia levar ele? Todos os dias ele assistia ao missionário, depois tomava banho, jantava e ia dormir. Nesse dia não. Ele tomou banho antes, se arrumou e sentou para assistir. Eu creio que Deus mostra. E é legal isso daí, porque você coloca a casa em ordem. Você arruma tudo que tem que arrumar. Amém, pessoal? Foi o que Deus quis fazer com Ezequias. O que eu aprendo mais? Amém, pessoal? Amém. Mas Ezequias não aceitou a direção de Deus, achando que aquele não seria o tempo certo. Quem sabe o que é melhor para nós? Somos nós ou Deus? Deus. Então veja comigo o versículo 2 agora. Isaías 38, versículo 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. 3. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias. Sabe aquele filho que você fala para ele assim, ele quer ir para uma festa, você fala, não vai não. Quer ir jogar bola com os amigos? Não vai não. E aí ele chora, até você deixar. E chorou Ezequias muitíssimo. Lembra, Senhor, eu andei, já não estava mais andando. Senão ele teria dito, eu tenho andado diante de ti. Como é que o Senhor vai me levar agora se eu estou andando? Não. Eu vou, lembra-te que eu andei. Está no passado. Ele já estava começando a sair da linha. Ele já estava começando. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, o que eu aprendo aqui, amados? Eu, pastor Rony, sempre achei que Ezequias fez a coisa certa. Eu sempre achei. Sempre achei que Ezequias fez a coisa certa. E que Deus havia sido muito bom e generoso ao conceder o pedido de Ezequias. Mas hoje, vejo que o Senhor o fez por causa da insistência. Com base em que o Senhor está falando isso? No que eu vou mostrar para você, amém? A prova de que esse não era o plano de Deus para a vida de Ezequias é que esses 15 anos que lhe foram acrescentados pelo Senhor foram os mais desastrosos da sua vida. Se você olhar para a vida de Ezequias antes dos 15 anos e depois dos 15 anos, parece duas pessoas diferentes. É como se antes dos 15 anos ele fosse crente e depois dos 15 anos ele fosse um desviado pecador. Pastor, mas Deus concedeu por causa da insistência. Acabei de dizer, mães e pais, quantas vezes nós olhamos para o filho, para a filha e dizemos, não é o tempo. Não, ainda não é o tempo. Mas o filho chora, esperneia e chora até a mãe deixar, até o pai deixar. E depois vem a consequência. Aí a mãe e o pai dizem assim, eu não te falei? Eu não te falei que não era o tempo? Deus está agindo como um pai e uma mãe. Então me mostra, pastor, vai lá para, deixa eu ver se eu vou voltar a Isaías. Eu vou voltar a Isaías, então não fecha não. Vai comigo lá em 2 Crônicas 32. Repito, Deus tem me dado essa visão aqui, eu nunca tinha observado dessa forma. Vai comigo lá em 2 Crônicas 32, você passando para o início da Bíblia, início. Você vai passar por Salmos ali, Jó, Esther, até você chegar em 2 Crônicas. Se não, você acompanha nas telinhas aqui, que os versículos estão também
nas telinhas. 2 Crônicas 32. Quem achou, diga amém. 2 Crônicas 32. Todos acharam? Versículo 25. Pode ler o 24, vamos ler o 24. 2 Crônicas 32, 24. Naqueles dias, adoeceu Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Lê o 25 agora. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que ele fez, porque o seu coração o quê? Se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Amém, pessoal? Então, após ter a sua vontade atendida pelo Senhor, Ezequias ficou muito orgulhoso, talvez achando que por ter sido um bom servo, fosse merecedor de todo aquele benefício. Quando Deus atendeu o pedido dele, ao invés dele ficar mais humilde e temente, não, ele ficou orgulhoso. Mas é assim mesmo. Sempre que você cede e faz a vontade do seu filho, olha aí, ó, tá vendo? A minha vontade prevaleceu. O orgulho entra. Quando a nossa vontade prevalece, quando nós conseguimos algo segundo a nossa vontade, tendemos mesmo a ficar orgulhosos, achando tipo assim que vencemos a causa, vencemos a batalha e por isso somos os tais. Não, pastor, não é assim não. Vou te mostrar. Vamos ler de novo, 25? Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que o Senhor lhe fez, porque o seu coração... Foi o que aconteceu? O seu coração se exaltou. Amém, pessoal? Aí eu te levo, volta lá em Isaías de novo. É porque esse texto ele está mesclado nos dois livros. E lá está mais bem explicado, Isaías. Só que agora você vai no capítulo 39. Capítulo 39. A Bíblia diz que o coração de Ezequias se exaltou, ficou orgulhoso. Quando você conquista algo e você está orgulhoso pelo que você conquistou, até num bom sentido, é claro, você quer mostrar a sua conquista, é ou não é? Só que Deus não aprova isso. Quer ver? Isaías 39, versículo 1. Vamos ler? Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro. Olha o que o orgulho faz. Se você está orgulhoso pelo carro que você comprou, você quer mostrar esse carro para todo mundo. Se você está orgulhoso pelo sítio que você comprou, você quer mostrar para todo mundo. Se você está orgulhoso porque ganhou na Sena, você quer mostrar para todo mundo. Esses dias, eu estava assistindo a televisão, o cara ganhou aí na Mega Sena, e aí mataram ele. Vocês viram isso? Então, geralmente quando nós temos orgulho, parece ser bom, mas isso é mal. Quando nós temos orgulho de uma conquista nossa, nós queremos o quê? Mostrar, mas isso não é bom. Ninguém nunca vai invejar algo seu se eles não conhecem. O seu inimigo não vai ter inveja do seu salário se ele não sabe quanto você ganha. A sua inimiga, que diz que é sua amiga, não vai ter inveja do fogão seu se ela nunca viu o seu fogão. Quem está entendendo? Olha o que o Ezequias vai fazer, ó. O inimigo, presta atenção, um inimigo de Israel manda um presente. Esse negócio de presente é um negócio do diabo. Quando ele recebe o presente, ele esquece até que o cara é inimigo dele. E leva o cara para ver o tesouro dele. Você mostraria um tesouro seu para o inimigo? Ele mostrou. Está vendo por que Deus queria levar ele?
um inimigo de Israel, rei da Babilônia, manda um presente e ele, por causa do presente, se derrete. Tem gente que se você der um presente, ele se derrete. Se derreteu por causa do presente, foi mostrar o quê? Os tesouros. Vamos ler. Versículo 2. E Ezequias se alegrou com eles, e lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de quê? Ei! O inimigo, para destruir Ezequias, enquanto ele não sabe o armamento do Ezequias, ele não vai fazer guerra contra ele. Mas agora o inimigo conhece até o armamento, conhece até as armas dele, até a casa de armas ele mostrou. E tudo quanto se achava nos seus tesouros, coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Por que ele está mostrando? Porque ele se orgulhou. Quando você fica orgulhoso, você quer mostrar o que você tem. Você quer mostrar, vem cá fulana, vem ver minhas joias. E nem sabe você que aquela pessoa está ali cheia de inveja, querendo ver a sua derrota. Vem cá, olha aqui, ó, fui promovido no emprego, olha aqui, ó, eu agora comando esse setor, eu faço isso, eu faço aquilo, e a pessoa quer mostrar. O orgulho, irmãos, precede a queda. Qual foi o pecado de Lúcifer no céu? O orgulho. O pecado dele foi orgulho, ele se achava tão grande que ele achava que ele era melhor do que Deus. E quando você tem orgulho de algo, você quer mostrar, você quer exibir. Quantas pessoas ficam exibindo lá fora o que não deveriam? E aí diz mais aqui, 3, olha como Deus vai condenar. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. Ele nem conhecia o povo. Vieram da Babilônia, lá da terra dos nossos inimigos. 4. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para onde? Ninguém vai roubar o que não sabe que você tem. Eu estava assistindo o jornal e disse que uma moça lá entrou num prédio aí no centro de Belo Horizonte e roubou não sei quantos mil em joias. Roubou por quê? Porque sabia que tinha. Com certeza alguém que trabalhava na casa viu o cofre, talvez a madame exibia as joias. Olha aqui fulana, minhas joias. Você acha que um ladrão ia saber o apartamento exato, exatamente onde estavam as joias? Deus mandou Isaías ir lá e falou assim: quem são aqueles homens? De onde vieram? Vieram de uma terra muito distante, da Babilônia. E o que foi que viram? Tudo. Então escuta bem o que Deus está mandando eu te dizer. Vai chegar um dia em que tudo que há na tua casa, que os teus pais entesouraram até hoje, vai ser levado para a terra deles, porque eles viram, agora eles vão querer. Tem mulher que leva uma amiga para dentro da sua casa, senta com a amiga na cama e começa a falar do casamento. Ai, meu marido é tão carinhoso, meu marido faz assim e assim, ele me dá presente assim, e ele deixa, o cartão dele está aqui comigo, não tem um homem igual o meu. Daqui um dia o seu marido vai estar na mão daquela mulher. Está entendendo de onde que nasce a inveja? Você fica falando de tudo que você tem, mostrando tudo que você tem, é tudo que o diabo quer ouvir, quer ver. Está entendendo por que Deus queria levar Ezequias? Porque Deus conhecia o futuro, sabia que ele ia se perder. Às vezes Deus faz isso com a gente. Você está trilhando o caminho, Deus sabe que você vai errar e Deus quer tirar você daquilo.
E aí eu aprendo mais com vocês. Quem está entendendo até aqui? Está dando para entender, meus irmãos? E Deus disse assim, 5, né? Põe o 5 de novo. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Diga misericórdia. O orgulho nos faz querer mostrar para todos as nossas habilidades, vitórias e grandes conquistas. E foi o que o Ezequias fez. Aparentemente ele não fez nada de mal, mas por que isso? Por causa do orgulho. Olha aqui, olha quantas armas eu tenho. Olha o meu tesouro, O orgulho faz a gente querer exibir o que tem. O orgulho faz isso com a gente. Após 3 anos, presta atenção, me ouve. Após 3 anos, dentro dos 15 anos que Deus lhe havia concedido, por causa de sua insistência e lágrimas, nasceu-lhe um filho, ao qual chamou Manassés. Dentro daqueles 15 anos, após 3 anos, dentro dos 15, nasceu um filho, chamado Manassés. Olha o que esse filho vai fazer. Volta lá em 2 Crônicas. Vou fechar Isaías, que eu não volto mais em Isaías, não. 2 Crônicas, agora 33. Pastor, o senhor quer dizer que se eu adoecer, eu tenho que querer morrer? Não. Tem doenças que não são para a morte, mas tem doenças que são. Quem está entendendo? O que eu quero falar aqui não é sobre morrer ou não morrer, é você seguir o plano do Senhor. O plano de Deus para Ezequias era levá-lo. Não estou falando de morte aqui, quem está entendendo? Pastor, eu estou doente, então eu vou me entregar. Não estou falando disso. O que eu estou falando é de você andar na vontade de Deus. Às vezes você está querendo para a tua vida algo que Deus não tem para você. Tem pessoas que querem algo, querem uma posição, querem possuir algo a fim da força. Tem que ver se aquilo é a vontade de Deus. É sobre isso que eu estou falando. É tanto que o título da mensagem, que eu não fiz o slide não, que eu vim aqui para a igreja hoje 4 da manhã para fazer o esboço aqui. Ontem foi batalha, viu? Ontem foi guerra. Então o título que eu coloquei foi Pedindo segundo a vontade de Deus. Eu não estou falando de morrer ou não morrer, pelo amor de Deus. Sai daqui, Zé, o pastor disse que quando vier a morte eu tenho que querer. Não. Eu estou falando sobre vontade de Deus. Talvez a vontade de Deus é que você saia de um emprego. A vontade de Deus é que você trace um determinado caminho. Pelo amor de Deus. Amém, queridos? 2 Crônicas 33. Vocês acharam? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Quantos anos? Faz sentido? Deus deu quantos anos para o pai dele? 15. Se o pai morreu e ele tem 12, então ele nasceu após 3 anos, dentro dos 15. Faz sentido? Está claro para vocês? Então vamos. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Então dá uma paradinha. O menino não andava segundo os costumes do pai. O menino não andava segundo os costumes do povo de Israel, mas segundo os costumes dos gentios. Cuidado para você, pai e mãe, não ficar cuidando só do seu nariz a tal ponto de esquecer os seus filhos. Tem filho de crente que não vive como crente. Está cheio de crente que se morrer hoje, os filhos vão dizer assim, graças a Deus.
Que agora aquela minha mãe chata não vai ficar me cobrando Bíblia, me querendo falar de igreja, me querendo ensinar caminho da igreja. Graças a Deus. O filho do Ezequias, por isso que a Bíblia diz que ele não correspondeu ao benefício do Senhor, não correspondeu. Depois de 3 anos, dentro dos 15 que Deus lhe concedeu, nasceu um filho. E o filho não tem nada de Deus, o menino é um capeta. O menino é um demônio disfarçado de gente. Não, é sério, vamos ler aqui. Vamos ler aqui. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Baalins, aos Baals, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e os serviu, e edificou altares dentro da casa do Senhor, que abominação, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Transformou a casa de Deus num terreiro de macumba. Transformou a casa de Deus num terreiro de macumba. Está entendendo por que Deus queria levar esse homem? E o que mais aqui? Versículo 6. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações, de agouros, de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito, na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Se o Ezequias tivesse aceitado a vontade de Deus em levá-lo, esse menino não teria nascido. E não teria tido tanta tragédia em Israel. Israel foi parar no cativeiro da Babilônia por causa de Ezequias, da insistência dele em não aceitar a vontade de Deus. Mais uma vez eu quero deixar claro, não estou falando de ninguém aceitar a morte, não. Tem doenças que são para a morte, tem doenças que não são. Se Deus te falou que Ele vai te levar, põe tudo em ordem. Mas se Deus disse que a doença não é para a morte, luta contra ela. Você vê que terrível, irmãos. Olha que coisa terrível aqui. Você quer ver uma coisa? Amém? Talvez você esteja se perguntando neste momento, será que eu não posso pedir ao Senhor aquilo que desejo? Sim, você pode pedir, mas você deveria primeiro se perguntar, será que isso que estou pedindo e buscando é, na verdade, a vontade do Senhor para a minha vida? O X da pregação está aqui. Talvez você deve estar se perguntando, será que eu não posso pedir mais nada para Deus? Você pode. Mas o que você deve fazer antes é perguntar, será que isso que eu estou pedindo, que eu estou buscando, é a vontade de Deus para a minha vida? Será que é isso que Deus quer? Que Deus tem para mim? Quem está entendendo? Ah, pastor, eu vou me separar do meu marido que eu não aguento mais. Tá, mas essa é a vontade de Deus? Ah, pastor, eu vou largar tudo aqui e vou voltar para o interior. Essa é a vontade de Deus? Se é a vontade de Deus, tchau. Eu te abençoo. Mas será que é a vontade de Deus? O X é esse.
Você quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo aqui em Jesus. Coloca Mateus 26, 39. Lê na telinha aqui, porque o meu tempo já foi, já que eu não sei o que eu faço com minhas pregações, que demora demais, gente. Vocês me perdoam. Um dia Deus vai mandar um pastor que prega bem pouquinho, tá bom? Que prega bem curtinho. Demora demais minha pregação. Mateus 26, 39. Presta atenção, lê comigo aqui. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu. Não é que Jesus não quer ir na cruz, ele só quer poupar a agonia. Porque como Deus, Jesus é Deus. Como Deus, ele sabia da agonia, as chicotadas. Você imagina uma coroa de espinhos sendo fincada na sua cabeça com um pedaço de pau assim, ó, batendo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não é a cruz em si, é o cálice da agonia, do sofrimento, da humilhação. Diz a Bíblia que arrancaram a barba dele. Ele está pedindo, mas aí em seguida ele diz: Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Em outras palavras, se o Senhor quer que eu passe por esse sofrimento, eu vou passar. Mesmo que seja doloroso, se o Senhor quer que eu passe por esse sofrimento, então eu vou passar. Quem está entendendo? Eu estou falando sobre nós buscarmos a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já buscou essa vontade? Você sabe qual é a vontade de Deus para você hoje? Jesus diz: Pai, não seja feito como eu quero. Amém? Até aquele dia, antes dos 15 anos que Deus lhe concedeu, a vida de Ezequias tinha sido de grande sucesso. Mas aqueles 15 anos foram de total desastre. Pastor, minha vida virou um inferno depois que eu abandonei minha família e me meti numa nova. Minha vida virou um inferno depois que eu fiz aquele financiamento e Deus tocou no meu coração para mim não fazer. Não era o tempo. Hoje eu sei que não era o tempo. Quantas pessoas estão arrependidas porque não conheceram a vontade de Deus? Ou, se conheceram, não colocaram em ação. Deixaram a vontade de Deus de lado. Quem está entendendo? E eu encerro por onde eu comecei. 1 de João 5,14. Só para a gente ler e orar, que o meu tempo já acabou já. Oh, meus amados, vale a pena buscar a vontade de Deus. 1 de João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vamos ler todos juntos para encerrar? 1, 2, 3. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele atende. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, ele concederá o desejo do teu coração. Mas é claro, um desejo que está de acordo com a vontade dele. Não queira nada que não seja da vontade de Deus para a sua vida. Você está querendo algo hoje? Pergunte: essa é a vontade de Deus? Deus me quer naquele lugar, Deus me quer naquela posição. É Deus mesmo que me quer ali, é Deus mesmo. Quem está entendendo? Vamos fazer oração, se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos falar com Deus?